Olá, meu nome é Max Freire, eu sou professor de informática para concursos, né? E esse é o primeiro de uma sequência de vídeos que virão. Esse é um projeto que eu já estava me programando há um certo tempo, mas não havia dado início ainda por conta de correrias da vida. Eu tenho outros trabalhos em paralelo também. E uma das poucas vantagens que essa pandemia trouxe, né, para fins de registro, hoje é dia 26 de abril de 2021, nós estamos no meio de uma pandemia, e uma das poucas vantagens que essa pandemia nos trouxe é o tempo, né? Algo que nós rotineiramente costumávamos reclamar que não tínhamos suficiente, né? Agora temos tempo de sobra e muitos não têm noção do que fazer com esse tempo, e isso vem causando alguns problemas que nós abordaremos nessa primeira aula. E você deve estar se perguntando agora, se você é professor de informática, o que isso tem a ver com com a minha vida em si, né, com o meu modo de levar a vida. Pessoal, tem tudo a ver, tá? Essa primeira aula, ela não vai falar exatamente sobre tecnologia, mas ela vai abordar um tema importantíssimo para o aprendizado, para a memorização, né? Uma das principais queixas que eu venho percebendo dos meus alunos, se queixando em redes sociais, é quanto ao seu ciclo de sono, né? Os mamíferos, de uma forma geral, eles têm seu sono regulado com base no chamado ciclo circadiano, né? Essa palavra circa e dia, né? Cerca de dia, 24 horas, é assim chamado porque a nossa variação, né? Nosso ciclo entre vigília e sono, ele passa por um período de aproximadamente 24 horas, não é isso? E muitas pessoas, por conta da pandemia, de não estarem tendo uma rotina, terem o seu contato com a luz do sol diminuídos, né? Estarem sob influência de luzes artificiais como televisões, celulares, isso está causando uma verdadeira bagunça no relógio biológico de todo mundo, né? E nós sabemos que dos fatores que influenciam no aprendizado, eu vou focar em três e hoje vamos abordar um, porque no meu ponto de vista é um dos mais importantes. Primeira coisa é força de vontade, né? Você sentar sua bundinha na cadeira e estudar. Sem esse, você não vai para lugar nenhum. Segundo ponto é você tentar manter dentro do possível, né? Nós sabemos que nem todo mundo tem essa condição de ter uma dieta balanceada, mas é dentro do possível você ter uma alimentação saudável ou o mais saudável possível, né? A gente sabe que em tempos de pandemia, né, estamos mal acostumados, tempos de fast food, né? Pressa, ninguém tem mais tempo, nem tem disposição, muitas vezes nem sabe preparar um alimento, né, que vá trazer benefícios para o teu corpo, é isso? E o terceiro, para mim, e que não menos importante, que é o ciclo de sono, tá? Por que o sono ele é tão importante para nós? Porque é durante o período do sono em que as memórias elas são fixadas na nossa cabecinha. A consolidação da memória ela ocorre durante o sono, tá? Então, para que eu possa exemplificar melhor como é que isso funciona, eu vou partir para um lado um pouquinho mais técnico, mas vou tentar me fazer ser o mais claro e objetivo possível, porque o meu objetivo é que você compreenda como funciona seu corpo e a partir daí você vai tomar as decisões, né? Vou sugerir algumas delas, né? Para que você tenha um sono mais saudável. Obviamente, vocês sabem, não precisa ter nenhuma informação científica para saber que quando você tem uma noite de sono mal dormida, né, o seu dia ele não é tão produtivo, né? Muitas vezes você deita para dormir e você tem aquele sono conturbado, né? E quando você acorda parece que você está mais cansado do que a hora que foi dormir. Já aconteceu com vocês isso, né? Eu tenho certeza que sim, acontece com todo mundo, né? E a grande culpa disso somos nós mesmos, né? Alguns hábitos que nós criamos, né, no decorrer dos anos, à medida que a tecnologia, que nós viemos para a cidade grande, então alguns hábitos, né, prejudicaram um pouco essa nossa capacidade de ter um sono de qualidade. E é isso que nós vamos abordar agora, ok? Vamos lá. Continuando do ponto que parei, os mamíferos, o sono, o ciclo de sono e vigília, né, o período de acordado e dormindo, bem a grosso modo dizendo, ele vai ter uma variação de, em média, 24 horas. Por isso que ele é chamado de ciclo circadiano, né? Os humanos, eles dormem
em torno aproximadamente 8 horas por dia, né? Um terço do seu dia. Ah, Max, eu durmo menos, eu durmo 4 horas, 5 horas, eu durmo 10. Como eu disse, cada pessoa ela tem uma, vamos dizer assim, uma quantidade de sono que satisfaz melhor o seu corpo, né? Cada um dos animais, e eu estou me colocando como um deles, né, tem um período de sono. Se você pegar, por exemplo, cachorros, né? Acredito que na sua infância, possivelmente você já teve um cachorrinho e você percebeu que eles dormem ali de 14 a 16 horas por dia quando são bebezinhos. É normal, são bastante sonolentos, né? E durante o dia, eles chegam a dormir ali em torno de 10 horas. A diferença é que, no caso deles, eles costumam ter sonos, eu costumo dizer sonos parcelados. Eles dormem 2 horinhas, brincam um pouco, dormem mais um pouco, né? Diferente de nós que precisamos de um sono um pouco mais profundo para que nós atinjamos o famoso sono REM, que vamos falar daqui a pouco, né? Rapid Eye Movement, que é aquele sono que propicia aquele movimento rápido dos olhos, que postula-se que é naquele momento do sono onde há a consolidação da memória. Isso a gente vai abordar agora, beleza? Pessoal, vamos lá. Primeira coisa, nos mamíferos, o que regula o ciclo de sono, tá? É a luz do dia. Todos nós sabemos disso. Porém, qual é o problema que nós passamos em grandes centros, né? Até mesmo, não necessariamente em grandes centros, mas com hábitos modernos, como televisores de tela grande, celulares, é que nós estamos expostos à luz do dia praticamente o dia inteiro. E isso, de certa forma, desregula o nosso ciclo circadiano, não é isso? Então, vamos lá. Se a luz que regula o nosso estado de sono, vigília, né? No nosso corpo, qual seria o órgão onde você tem uma maior facilidade de receber do ambiente externo essa luminosidade? Os olhos, obviamente, não é isso? Nos olhos, nós temos, além ali dos cones e bastonetes, que são responsáveis pela formação de imagens, nós temos um componente importantíssimo, que são chamados de células ganglionares, tá? Diferente dos cones e bastonetes, essas células ganglionares, elas não são responsáveis pela formação de imagens, tá? Não são responsáveis pela formação de imagens. Dentro dessas células, essas células ganglionares especificamente, elas produzem, tá, um componente, é uma proteína do ponto de vista químico, chamado de melanopsina. Tá? O que seria essa melanopsina? Ele é um fotopigmento, ou seja, é um pigmento que reage à presença de luz. Certamente vocês já perceberam que quando você está em escuridão total, não total que você não iria ver, né? Mas com a luminosidade reduzida, né? A sua pupila ela abre, né? Quando você está sobre intensa luz frontal, a pupila ela se fecha para que passe menos luz, né, pela pupila para poder chegar até a retina, não é isso? E essa melanopsina é justamente quem vai regular, ela é aquele ajuste fino do seu relógio biológico. Então, vou fazer um pequeno resumo, tá? Espero que eu me faça entender. Isso envolve um pouco de termos técnicos, mas eu vou colocar da forma mais clara e objetiva possível, ok? Durante o período do dia, tá? A luz ela ultrapassa a pupila atingindo a retina, tá? Ela vai ter acesso a essas chamadas células ganglionares, tá? Que produzem a melanopsina. A melanopsina ela vai percorrer uma rede neural em direção ao chamado supraquiasmático. Tá? O que seria esse tal desse supraquiasmático? Pessoal, o núcleo supraquiasmático, ou os núcleos, né? Vamos falar aqui de especificar, eu vou colocar de forma mais objetiva possível, tá? O núcleo supraquiasmático, ele é o relógio biológico nosso, tá? Ele que regula o nosso estado de vigília e o nosso estado de sono. Então, quando essa melanopsina, ela percorre essa rede neural e ela chega até o supraquiasmático, ok? O supraquiasmático, o que ele vai fazer? Ele vai se comunicar com o paraventricular, tá? O paraventricular, por sua vez, se comunica com a medula espinal, ali na região do simpático, e esse vai estimular a glândula pineal, que é responsável pela liberação de um hormônio chamado de melatonina. Esse eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, não é mesmo? Até porque existem hoje medicamentos sintéticos, né, para tentar compensar uma disfunção na produção da melatonina. Mas eu falei uma coisa aqui, não sei se vocês perceberam, alguns vão estar se fazendo a seguinte pergunta: Max, se a presença de luz é que faz com que essas células ganglionares elas produzam a melanopsina,
Então não deveria de ser o contrário? Se é durante a escuridão que a melatonina ela é secretada, por que a presença de luz é que está fazendo esse processo todo? Olha só que interessante. Quando a luz ela ultrapassa ali a nossa pupila e chega até a retina, ela vai atingir essas células ganglionares e essa vai produzir a melanopsina. O que acontece? No núcleo supraquiasmático, há a ação do que nós chamamos de neurônios GABAérgicos, né? E nós sabemos que os neurônios GABAérgicos, eles são, via de regra, inibitórios. Então, eles vão enviar uma inibição para o paraventricular. O paraventricular, ele tem uma ação tônica sobre o simpático, uma ação tônica descendente. Então o que acontece? Como esse sinal de inibição chega até o paraventricular, ele inibe, ou seja, ele vai inibir a produção da melatonina pela pineal. Então o que ocorre? Quando há uma diminuição da luz, ou corte total a gente sabe que não existe, mas quando há uma diminuição da luz, ok? Menos melanopsina é produzida, ok? Há um estímulo maior da pineal, por quê? Porque o paraventricular, ele deixa de ter aquela ação do GABA, né? Aquela ação inibitória, ele vai reduzir a inibição, liberando a pineal a produção, a secreção da melatonina. Olha só que interessante, que fantástico, pessoal. Aqui eu vou deixar uma dica para vocês, para quem gosta um pouco dessa área das ciências. Existe uma pesquisa sobre a melanopsina, que é esse componente que eu falei para vocês, que regula o supraquiasmático, que é o nosso relógio biológico, que postula-se que a melanopsina ela possa ser, além de um fotopigmento, um termopigmento também, que ela ajude, já que ela também foi encontrada no nosso coração e na pele, que postula-se que ela pode ajudar a fazer, inclusive, a regulação da temperatura corporal. Olha que fantástico é o nosso corpo humano. Então, pessoal, com tudo isso, o que é que nós concluímos? Que a luz regula o nosso período de vigília ao sono. Tá? E onde é que está o problema de tudo isso? Como eu falei para vocês, pessoal, com o advento da tecnologia é cada vez mais comum, né? Nós termos TV de telas grandes, celulares com telas cada vez maiores, né? E qual o problema disso? Hoje, por exemplo, vou pegar o meu exemplo aqui. Meu quarto ele tem 3, 4 metros quadrados, mais ou menos, ok? Então o que acontece? Aí você vai e bota uma televisão de 50 polegadas na frente da sua cama, né? Aquela luz azul, que vai do branco até o azul, né? Ela é extremamente prejudicial. E eu vou explicar o porquê que não se deve colocar televisão, principalmente grande, dentro do quarto. Se é para ter, procure ter um pouquinho menor. Como você vai ter aquela quantidade de luminosidade imensa sobre seus olhos, né? Obviamente vocês sabem que quando há luz, há a produção da melanopsina e essa vai inibir a produção através ali do paraventricular, vai inibir a produção da melatonina. Então você não vai ter aquela sensação de sono, você vai ter uma dificuldade maior em dormir e provavelmente vai dormir por esgotamento mental ou esgotamento físico. Isso não vai permitir que você tenha aquele sono revigorador, né? Eu vou já chegar na importância da fixação da memória durante o sono, tá? Então, uma dica que eu dou a vocês é o seguinte: primeira coisa, se você deve criar um hábito, nosso corpo ele precisa de hábitos, né? Por mais que eu mesmo vou ser totalmente honesto com vocês, né? Casa de Ferreira, espeto de pau. O meu ciclo de sono ele é completamente maluco, porque eu trabalho de madrugada, eu produzo muito mais, eu sou um ser da noite, eu produzo muito mais à noite do que de dia. Agora mesmo são aproximadamente 2 horas da manhã, eu estou gravando esse vídeo para vocês aqui. E eu vou já explicar o que é que eu faço para eu conseguir manter o meu ciclo de manter um sono com qualidade, manter um ciclo de sono razoavelmente aceitável, para que eu consiga absorver e fixar as informações que eu adquiro durante o dia. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Algumas dicas que eu dou a vocês é o seguinte. Primeira coisa, televisão em quarto. O ideal é você não ter, tá? Não ter, simplesmente não ter. Coloque a televisão na sala. Quando você sentir que está sonolento ou você, poxa, eu vou programar para dormir às 11 horas. Quando for 10h30, o que você faz? Reduz as luzes da casa, né? Baixa o volume da televisão, diminui o brilho. Você está preparando o seu corpo, está dizendo para o meu corpo o seguinte: olha, eu pretendo dormir daqui a pouco. Né? Como é que seu corpo sabe disso? Pela diminuição da luminosidade.
ok? Uma coisa que eu particularmente faço, eu sou viciado em documentário, então eu passo o dia todinho na Discovery Channel, History Channel. O que eu fiz para eu não ter tanto esse problema da luminosidade no meu quarto? No lugar de eu ter uma televisão grande, eu gosto de televisão, gosto de som, o que eu fiz? Eu coloquei um projetor de imagem. Qual é a vantagem do projetor? A luz, ela vai em posição contrária da televisão. A televisão, você está de frente a ela. O projetor, ele sai de cima de mim e se projeta na parede. Então, prejudicial, claro que é, mas é bem menos prejudicial do que uma televisão, né? Essas tecnologias que nós temos hoje, né, com exceção de uma. Se você tem um poder aquisitivo maior, fala, Max, eu quero ter uma televisão no quarto, eu tenho dinheiro para bancar uma tecnologia que não vai me prejudicar tanto. O que você me recomenda? Eu vou recomendar a tecnologia chamada de OLED. Qual é a vantagem da tecnologia OLED? Que a gente vai ver isso na aula de hardware, mais especificamente de dispositivo de saída. Ele é uma tecnologia onde os pixels da tela, né, a cor preta, ela não é caracterizada pela combinação ou ausência de várias cores. Ele simplesmente desliga o pixel. Você já percebeu que a sua televisão convencional de LCD, quando você está com a imagem escura na tela, a tela ainda fica iluminada? Né? Na OLED isso não acontece, ela fica completamente escura. Isso favorece, né, ajuda um pouco na questão do sono. É apenas uma sugestão, né? Hoje a maioria dos dispositivos, como celulares, tablets, ele tem uma função modo noturno. Vocês já repararam isso? Tá? Para que serve aquela funçãozinha? Habilita no seu celularzinho agora mesmo, para vocês verem. Habilitaram? Vocês perceberam que a tela do seu celular, ela escureceu levemente, ela mudou a temperatura da cor, né? Max, a temperatura da cor influencia também? Influencia diretamente. Esse é o outro ponto que nós vamos abordar aqui. Tá? A temperatura da cor, ela ajuda ou pode prejudicar esse estado de vigília. Né? É por isso que decoradores em situações, em quartos, em salas, em áreas sociais, eles costumam utilizar aquela luz com um tom mais amarelado um pouco. Muita gente não gosta, mas você pode perceber que quando você está sob essa luz, você tem uma sensação maior de aconchego, né? Você se sente, tem uma sensação de relaxamento maior. E em cômodos como escritórios, cozinhas, né, coisas que exigem realmente uma atenção grande, você tem aquela luz branca puxando para o tom do azulado, né? Por quê? Porque ali exige um estado de alerta. Então, outra coisa, o ideal é que no seu quarto tenha aquela iluminação com um tom amarelado, para que você tenha, para que te auxilie, né, não prejudique tanto a produção para que corte, na verdade, a produção da melanopsina, para que a pineal possa secretar a melatonina. Beleza? Vamos lá. Pessoal, muita gente deve estar se perguntando agora, Max, mas qual é a relação que eu tenho entre uma noite de sono e o aprendizado em si? Pessoal, nosso cérebro ele é bastante complexo, tá? Não existe hoje garantias, não é nem garantias, mas certezas quanto a absolutamente nada, porque cada dia se descobre novas funções e aquilo que se acreditava não é bem assim, já é de uma forma diferente. Mas o que se tem hoje consolidado dentro da neurociência é que a fixação, né, da informação, né, a transferência da informação para a memória definitiva, que a gente vai já falar qual é exatamente, ela ocorre no período de sono chamado sono REM. Nós temos basicamente 4 períodos, 4 estágios durante o sono. Os 3 primeiros são chamados não REM. Essa palavrinha REM é um acrônimo de Rapid Eye Movement, ou movimento rápido dos olhos. Né? Você pode perceber que quando a pessoa está no estado de sono mais profundo, se você puxar a pálpebra dela, você vai reparar que o olho está jogando de um lado para o outro bem rápido. Então ela é caracterizada por esse movimento rápido dos olhos, por isso chamado de REM, e pelo maior relaxamento muscular. É a hora do seu sono que você tem o maior relaxamento muscular possível. É por isso que quando você não tem essa fase do sono, você acorda cansado, né? Então é importante que você tenha um sono de qualidade, um sono sem interrupção, principalmente, ok? Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, tá? Pessoal, a região do hipocampo, tá, seria o local do nosso cérebro onde são armazenadas as memórias de curto prazo, aquelas que você usa no cotidiano. Por exemplo, se eu perguntar para você, Max, qual é o número do teu telefone? E eu falo o número, é aquela memória que eu armazeno para que eu grave o tempo suficiente para pegar meu telefone e digitar.
ok? Só que essas memórias elas só são passadas para o neocórtex através das chamadas sinapses neurais durante o sono. É exatamente isso. A consolidação da memória ela ocorre durante o sono, tá? Mais especificamente durante o sono REM. Aí você fala, Max, como é que eu sei identificar se eu tô conseguindo atingir essa fase do sono? Pessoal, não é somente nela, mas na grande maioria dos casos, quando você sonha, tá? Você está no período de sono REM. Não é somente no REM que você sonha, mas majoritariamente sim, tá? Seria o principal momento do seu sono, seria essa fase do sono, né? E esse ciclo, ele vai variar de pessoa para pessoa, pode ir de 1h10, 1h15 até algo em torno de 2 horas, né? E esse ciclo se repete em torno de 4 a 5 vezes, né? É por isso que em muitas profissões recomenda-se tirar aqueles sonos, né, de 2 horinhas. Você acordou, vai almoçar, almoçou, deita 2 horinhas, levanta novamente, trabalha. Já é comprovado cientificamente que aquela pequena interrupção ali na sua rotina para você dormir, ela é totalmente revigorante. Deixa eu contar um segredo para vocês. Quando vocês forem aprovados no concurso público de vocês e vocês forem fazer uma viagem internacional, forem para a Europa, vão lá atravessar o Atlântico, né? Viagens que duram 10 horas, 12 horas. Se eu contar para vocês que dentro da cabine os pilotos tomam, não obviamente ao mesmo tempo, mas eles tiram uma sonequinha. Vocês sabiam disso? Né? O cockpit desses aviões, né? Você pega um Airbus 380, a poltrona dele deita quase que totalmente, né? Porque nesse momento, quando você está atravessando o Atlântico, é o computador, é o piloto automático que está pilotando o avião. Então fica um estado de alerta e o segundo piloto, ele tira uma soneca ali que vai variar de 1 a 2 horas, né? E isso se alterna entre um e outro, justamente para que ele tenha uma melhor resposta, né? Já pensou ficar acordado 10 horas? Quando você está na fase final da viagem, você não está no nível de alerta, né, necessário, por exemplo, para você pousar um avião. Né? Nós sabemos que o pouso e a decolagem são os momentos mais críticos. Né? Eu espero que eu não tenha criado nenhum trauma em vocês com essa informação. Né? Então, pessoal, é durante essa fase, tá? Durante o sono REM, que as informações, que as sinapses neurais, as sinapses basicamente é a ligação de um neurônio com outro, ok? E essas ligações são feitas e desfeitas centenas de milhares de vezes, tá? E até se você pegar só para um efeito de exemplo, só o nosso supraquiasmático, né, o relógio biológico principal do corpo, tem em torno de 20 mil neurônios. Por aí você tira quantos neurônios, quantas ligações neurais o teu cérebro pode ter. Não é verdade? Existe até uma curiosidade, acredito que vocês já devem ter escutado isso, que falam, nós só utilizamos 10% do nosso cérebro. Isso é comprovadamente balela, isso não existe. Por um motivo muito simples. Até hoje, a capacidade cerebral, o nosso cérebro não foi completamente decifrado. Então, como é que eu posso dizer que nós só utilizamos 10% do nosso cérebro? Continuando aqui a ideia do nosso sono, muita gente acha que durante o sono, seu cérebro se desliga, né? Isso não é verdade. Sabiam disso? Obviamente eu falei para vocês agora que a consolidação da informação ela é feita no período do sono. Tá? Durante as 4 fases do sono, as 3 fases não REM e a fase REM, ok? Essas 3 fases elas são caracterizadas por ondas de baixa amplitude, né? Amplitude, frequência. Baixa amplitude e alta frequência, assim como quando você está acordado. Durante o período de sono REM, ela é caracterizada pelo contrário. Alta amplitude e baixa frequência. Olha que interessante, né? Então, pessoal, enquanto você está dormindo, existe uma alta atividade cerebral. Teu cérebro, ele não para, tá? Um outro dica que eu vou dar a vocês é o seguinte, além da questão da iluminação, eu sei que muita gente tem um hábito de dormir com a TV ligada. Esse é um dos hábitos que você deve cortar. Se possível, coloca ele no sleep, né? Você fala, vou dormir daqui a 20 minutos, bota o sleep ali para meia hora, 40 minutos. E por que eu te digo isso? Porque quando você está dormindo, imagine, você está no sono, na fase ali do sono REM, da fase 1 pulando para a fase 2. Aí tua televisão tá ligada, tá passando um filme de bang bang, e aí o cara, pá, dá um tiro. Aí você dá aquela micro despertada, né? O que que acontece? O teu cérebro vai ter que começar tudo de novo, vai lá para a fase 1 de novo. Então você tem um sono interrompido, um sono sem qualidade.
Sabe quando você vai dormir, tem aquela pessoa que entra no quarto de uma vez, abre a porta, esquece a luz acesa? Isso é horrível, horrível. Se você é casado, converse com sua esposa, fala, olha, meu horário de sono é esse aqui, então procure fazer o máximo de silêncio possível, né, para que eu tenha uma boa qualidade de sono, para que eu possa absorver essas informações de forma eficiente e tenha um dia produtivo. Né? Porque quando você tem um sono de qualidade, obrigatoriamente você tem um dia produtivo. Né? Você vai estar com sua cabeça descansada, pronta para receber novas informações. Né, pessoal? Então, pessoal, basicamente essa é a questão que eu gostaria de levantar com vocês, tá? Eu sei que muita gente sofre com distúrbios do sono, dificuldade em pegar no sono, né? Os motivos eu já alavanquei para vocês aqui, já levantei os principais motivos e você a partir de agora pode tomar a decisão de seguir ou não para tentar melhorar a sua qualidade do sono. Aí se você falar, Max, mas eu sigo tudo isso, eu durmo no quartinho escuro, mais escuro possível, sem barulho, né? Coloco ali meu ventiladorzinho, faz aquele barulhinho para dar aquela relaxada, mas ainda assim eu não consigo dormir. Eu deito, eu só durmo depois de quando tá dando 4, 5 horas da manhã, né? Existem alternativas, tá? A melatonina, ele é um hormônio, né, da família das chamadas indolaminas. E a família das indolaminas, ela tem uma característica muito interessante. Elas são tanto hidrofílicas como elas são hidrofóbicas. Isso quer dizer o quê? Que o fato dela ser hidrofílica permite que ela seja solúvel em meio aquoso. Então, quando a pineal ela libera essa melatonina, tá? Ela vai, através dos microvasos do seu corpo, chegar ao local necessário e sinalizar para o seu corpo que está na hora de você dormir. Tá? E o fato dela ser uma indolamina ajuda justamente quando você não tem uma produção adequada, vamos colocar assim, no horário adequado, da melatonina. Existem medicamentos, existem hormônios sintéticos da melatonina à venda no mercado. Aqui no Brasil passou muito tempo sendo permitido apenas com receita médica. Hoje, até aqui um frasquinho, porque eu particularmente tomo, né? Esse aqui é um hormônio sintético, tá? Da melatonina. E como falei para vocês que a melatonina ele é um hormônio hidrofílico, é isso que permite com que você pegue um comprimidozinho desse aqui, tá? E você tome e você não, porque você não faz isso, né? Mas que os componentes dele, eles vão através da sua corrente sanguínea e cheguem aonde ele deve chegar para sinalizar que aquela é a hora do seu sono. Então o que é que eu recomendo? Se você tem problemas com o sono, primeiro procure um médico, tá? Isso aqui é vendido em lojas até de suplemento alimentar, mas eu não recomendo você a tomar simplesmente por tomar, né? Resolvi tomar, né? Ele de fato não tem nenhum efeito colateral grave, né? Só que tem algumas contraindicações, como por exemplo, ele não deve ser tomado se você está tomando algum tipo de afinador de sangue, não deve ser tomado se você está tomando junto com algum remédio tarja preta, porque algum antidepressivo, por exemplo, porque ele vai potencializar a ação da melatonina. Então, se essa medicação já causa sono, se você tomar melatonina, ela vai ser potencializada e você vai passar o dia todo praticamente dormindo. Então, eu recomendo que você procure um médico, tá? E questione a ele sobre a utilização da melatonina. Talvez seja uma opção para que você consiga regular o sono. Esse medicamento aqui, ele é muito utilizado também por profissionais noturnos, por exemplo, porteiro. Como é que um porteiro, o cara trabalha no período da noite, como é que o cara vai conseguir regular o sono dele se ele tem que dormir durante o dia? Já pensaram nisso? Muitas vezes o cara não tem a condição de ter um quartinho ali escurinho, bonitinho, de não ter a interferência. Isso é o mais difícil, não ter a interferência de ninguém durante o dia. É complicado. Então, um medicamento como esse aqui, a melatonina sintética, ela pode ajudar a regular esse ciclo de sono. Pessoas que sofrem por jet lag, você vai fazer uma viagem para a Europa e lá o fuso horário tá diferente aqui, 2, 3 horas, por exemplo. Um exemplo hipotético, qualquer lugar do mundo que você for, tá? A melatonina ela pode te ajudar a colocar o teu relógio biológico, que está ali no supraquiasmático, nos eixos novamente, permitindo você voltar a ter aquela retina, né? E aí, pessoal, o que vocês acharam desse assunto? Eu achei simplesmente interessantíssimo, né? Eu, apesar de ser professor de informática, eu sou autodidata, né? Infelizmente, eu não consigo absorver informações
com aulas tradicionais. Eu gosto de pegar informações de vários lugares diferentes, de várias fontes, e dentro dessa loucura eu consigo me encontrar. E nessa pandemia, uma das minhas paixões que surgiram foi a neurociência. E é uma coisa que eu estou estudando agora e pretendo fazer essa graduação de biomedicina ou medicina, não sei ainda, estou resolvendo, né? Então, pessoal, a dica que eu dou a vocês é o seguinte: aproveitem o tempo livre que vocês estão tendo agora, tá? Se atualizem. O nosso cérebro ele também precisa ser exercitado, tá? Não adianta você ficar em casa reclamando da crise. Todo mundo está passando por ela, todo mundo, né? Alguns com mais dificuldade, outros com menos, mas todo mundo está sofrendo. Então procure utilizar o seu tempo útil para produzir, tá? Você tem inúmeros cursos online, né? Importante é manter a cachola sempre funcionando, manter seu cérebro ativo, para que quando nós voltarmos à normalidade, nós vamos voltar, se Deus quiser, vamos voltar, né? Você consiga se readaptar aos horários de mercado, né? ao ritmo de vida que nós tínhamos antes, de forma mais leve, mais suave. Não é isso? Então, pessoal, eu vou encerrando aqui essa primeira parte do vídeo e na próxima aula nós já vamos falar sobre informática propriamente dita. Outro motivo de eu ter colocado esse tema como tema inicial, motivos óbvios, né? Você tem que primeiro saber como funciona seu cérebro, tá? A importância do sono na consolidação da informação. E uma vez que você tem essa informação, eu estou preparado para receber informações. Mas fazendo uma pequena analogia com o computador, nós vamos ver nas próximas aulas que o funcionamento do corpo humano é praticamente idêntico ao funcionamento de um computador. Ou melhor, ao contrário, né? O funcionamento do computador é praticamente idêntico ao do corpo humano. E uma das poucas coisas que diferencia o funcionamento de um ou outro seria a questão do sono, né? Porque o computador, ele pode ser desligado totalmente, né? Enquanto o nosso corpo, felizmente, não, né? Quando nós dormimos, nós não estamos desligando nada. Como eu falei para vocês, o nível de atividade cerebral, ele até aumenta, né? Até aumenta. Então, essa é uma das poucas diferenças, né? Puxando um pouco para o lado da informática, é por isso que muitos fabricantes, vou pegar aqui o exemplo da gigante Apple, vocês já devem ter visto algum amigo que tem esse computador, e vocês perceberam que ele inicializa bem mais rápido que o Windows, né? E sabe qual é o motivo? Um deles é que o Mac ele não desliga. Como assim, Max, não desliga? Ele não desliga. Ele basicamente faz... Lá no teu Windows, tu deve ter reparado que nas opções de desligamento você tem o quê? Desligar, reiniciar, hibernar e suspender. O que seria o equivalente no sistema da Apple? Seria a suspensão. A suspensão, o que ela faz? Ela coloca o equipamento no estado de economia de energia, o equipamento continua ligado, porém em um estado de consumo mínimo de energia. Então ele desliga monitores, placa de vídeo, mantém ali só processador, memória RAM, placa energizados, né? Para que quando você retornar ao uso do computador, né, ele retorne mais rápido, porque ele não vai ter que inicializar todos esses componentes novamente. Gostaram da curiosidade? Então, pessoal, é isso. Nós ficamos por aqui e acredito que semanalmente nós vamos ter uma sequência de vídeos como essa. Eu espero que tenha sido produtivo. Se você gostou dessas informações que eu passei, te peço que você curta, compartilhe, né, envie para os seus amigos que também estudam para concursos, ou não, né? Pode ser simplesmente uma forma de você melhorar a sua qualidade de vida. Então, divulgam. Se vocês têm alguma crítica, alguma sugestão, postem aqui embaixo também, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima.